Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Nália, sejam muito bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube, o canal onde a gente fala muito sobre confeitaria, sobre ganache, sobre receitas, técnicas. Então, se você ainda não é inscrito, já se inscreve no meu canal, já deixa o seu curtir, porque o vídeo de hoje promete muito. Eu tô aqui com uma convidada especial, com a Priscila Catapã. Oi, pessoal. Direto de Paris, direto da França. Qual que é a sua cidade, Pri? Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand. Exatamente. Sim? Pega esse francês, hein? Você viu? E a Pri tá com a gente hoje aqui porque a gente vai falar sobre um assunto muito especial. Nós vamos falar sobre macarrons. E nada melhor do que uma especialista direto da França para a gente entender um pouquinho mais sobre os macarrons, né? Esse docinho tão famoso que está ganhando mercado, e para a gente ter um bate-papo legal sobre não só a questão do docinho em si, mas sobre as dificuldades que a Pri enfrentou no decorrer desses anos, porque, gente, para quem não conhece a Priscila, o trabalho dela é maravilhoso, ela ensina muitas alunas a fazerem macarrons. Vou deixar o perfil dela aqui embaixo para vocês curtirem. A Pri já trabalhou com macarrons na Tailândia, já trabalhou com macarrons na França, trabalha com macarrons na França, ensinou muitas alunas a fazerem macarrons aqui no Brasil e ela, inclusive, já fez muito macarrons aqui. Então, ela tem esse entendimento sobre as principais dificuldades de cada localidade, porque cada pessoa ela vai ter uma dificuldade na hora de fazer esse docinho francês tão especial, e nada melhor do que a Pri pessoalmente para estar falando aqui pra gente um pouquinho mais sobre esse assunto. Pri, vou dar a palavra para você se apresentar. Com todo prazer. E eu quero, sobretudo, agradecer primeiro. Eu tô aqui na casa da Nália, na Bahia, tô passando férias. Tomando um solzinho. Tomando um sol. Solzinho não, solzão, né? Saí do frio francês. Eu tô aqui no calor da Bahia. E eu quero começar esse podcast aqui, essa nossa conversa, primeiro agradecendo, né, a você, ao Diogo, que me acolheram com tanto carinho. Mas você vai ter que acolher a gente na França. Com todo prazer. A gente vai fazer um intercâmbio. Exatamente. E hoje a gente decidiu falar um pouquinho sobre esse mundo das ganaches, dos macarrons, porque são dois mundos inseparáveis. Para quem não me conhece, meu nome é Priscila Catapã, eu sou especialista em macarrons, especialista também em confeitaria francesa. Eu ajudo as pessoas do mundo todo a desvendarem esse doce que é julgado como o mais difícil da confeitaria, mas não é, tá? Exatamente. Já vou tirar isso da cabeça de vocês, não é o doce mais difícil da confeitaria. Ele é tinhoso, exato, né? Mas uma vez que a gente aprende a conhecer, fica tudo mais fácil. Então, meu objetivo lá do outro lado do mundo, porque a maioria das pessoas me acompanha do Brasil, é ajudar as pessoas a entenderem como esse doce funciona, para que cada pessoa possa ter a liberdade de fazer no seu próprio ambiente esse doce, mas exatamente com aquelas características que ele tem lá na França. Então, não precisa viajar para a França para comer um bom macarrão francês, um autêntico macarrão tradicional. E, Pri, fala pra gente, o macarrão em si, quando a gente prova o macarrão, qual é a experiência que a gente tem que passar? Porque existem macarrons, né? Então, gente, não é todo macarrão que a gente consome que vai ter as características de um macarrão francês autêntico, né? Existem alguns requisitos que o macarrão precisa ter para que ele seja autêntico, para que você realmente coma um macarrão como se você estivesse comendo lá na França. Quais são essas características, Pri? Uma ótima pergunta, que as pessoas me perguntam o que é o macarrão. E é muito difícil explicar o que é o macarrão, porque não tem nenhum doce parecido com ele. Macarrão não é suspiro, macarrão não é biscoito, macarrão é macarrão. É como se fosse o brigadeiro, né? Sim. Eu acho que a textura, assim, do brigadeiro não tem outro doce que se assemelharia ao brigadeiro. Não. Em termos de textura, em todo caso, né? Não. Mesmo se você comparar uma trufa de chocolate com o brigadeiro, não vai ser a mesma textura, não vai ser a mesma experiência. E a mesma coisa com o macarrão. E eu tive essa percepção de que muita gente não sabia ou confundia macarrão com suspiro ou um biscoito qualquer,
porque é muito difícil a gente encontrar o autêntico macarrão francês. Então, o que seria essa experiência que a Anália falou, né? O autêntico macarrão francês, primeiro, ele é feito com uma base de merengue, que é uma base da confeitaria, com farinha de amêndoas e recheado com ganache. Então, tem chocolate ali dentro. Quando a gente morde o macarrão, a gente sente aquela casquinha levemente crocante por fora, como se fosse aquela casquinha de brownie, sabe, por fora, e por dentro é macio e úmido também. Então não pode ser aquele biscoito seco. O que acontece muito aqui no Brasil, Anália, outros países também. Vou pegar um pra gente. Temos macarrão na geladeira, gente. Sobrou 2. Que foram feitos lá em Curitiba e vieram para Bahia. A gente pode até cortar para você mostrar, né? Vamos esperar ele ficar um pouquinho em temperatura ambiente, porque eu acho que a ganache fica mais durinha. E é até legal, né, a gente aproveitar essa deixa, né? Eu falei assim, vamos deixar um pouquinho em temperatura ambiente, porque isso faz parte da experiência também de quem prova o macarrão. A experiência de alguém que tira o macarrão da geladeira e prova logo de cara vai ser uma coisa, e aquele macarrão que fica ali em temperatura ambiente, para o recheio dar aquela amolecida, vai ser uma outra experiência. É como se você estivesse tirando um bolo da geladeira, exatamente, né? Exatamente. Você que trabalhou muito tempo com bolo, você sabe que a experiência é muito mais agradável. A gente tem um bolo que se chama bolo veludo, que ele é recheado e coberto com uma ganache amanteigada, né? A nossa famosa ganache veludo. E eu recomendava a todos os meus clientes, tira ele da geladeira, aguarda uns 15 minutinhos para estar consumindo, porque daí a ganache ela vai ganhar cremosidade e você vai ter uma outra experiência do que consumir o bolo totalmente gelado, e com o macarrão é a mesma coisa, né? Exatamente. A gente precisa guardar ele em temperatura ambiente. Esses macarrões eu ganhei da Pri. E que caixinha linda, Pri. Linda, né? Onde você arranjou? Na verdade, a história dessa caixinha... Olha, gente, que graça! Ela é bem simples. Olha só, o que material que é? É madeira. É madeira. E aí é que tá a pegada. Porque talvez você nem saiba, mas a minha formação é de engenheira industrial especializada em madeira. É mesmo? Então, a madeira eu adoro esse material. Então, eu quis unir as duas coisas, a paixão dos macarrons. Entendi. E como é que você veio parar nesse mundo dos macarrons? Dos macarrons? Como que eu vou parar nesse mundo dos macarrons, né? É uma loucura. Olha, Nália, eu tenho uma formação que não tem nada a ver com a confeitaria. Tá? Eu sou engenheira de formação. Eu me formei na Universidade Federal do Paraná, em engenharia. E eu fui estudar na França. Quando foi isso? Em 2009. Então, há muito tempo já atrás. E chegando lá, eu acho que eu tive o primeiro contato com a confeitaria, como ela é, porque a confeitaria na França é o berço da confeitaria, né? Foi lá, inclusive, que eu vi os macarrons pela primeira vez, tá? Enfim, não conhecia antes? Não conhecia os macarrons. A primeira vez que eu vi macarrão foi numa festa de casamento, porque lá na França não tem bolo de casamento. Tem os macarrons. Tem a pièce montée, né? A pièce montée é uma torre, ou uma torre de carolinas, ou uma torre de macarrão. Que lindo! E nesse casamento especial tinha uma torre de macarrão. Falei, uai. Que doce é esse que eu nunca vi? Porque chama a atenção logo de cara. Super colorido e tal, combinando ali com as cores da festa. Aí eu provei. Falei, que é isso? Diferente. Que diferente. Que bonito. Que delícia é isso. E a delicadeza de você pegar aquilo na mão, você ficar olhando para aquilo sem coragem de provar. Né? Eu chamo o macarrão de joia, né? Uma joia na confeitaria. E foi assim que eu conheci o macarrão pela primeira vez. Mas, enfim, me formei, né, na área da engenharia, fiz pós-graduação, fui trabalhar nesse mundo corporativo. Fiquei ali alguns anos trabalhando nesse mundo corporativo na França. E até que os anos foram passando, eu
fui vendo que eu tava entrando no modo automático, Sim. assim, a minha vida tava no modo automático. Você acorda na segunda-feira, segunda tudo igual, terça tudo igual, sexta tudo igual, um ano passou, 2 anos passaram, e eu tava vendo que a minha sanidade mental tava sendo abalada, Sim. né? Não só a saúde mental, mas a saúde física também. Você não conseguia mais acordar de manhã, você não conseguia mais fazer uma Não atividade era mais o que você física, queria. você não consegue mais dormir à noite. E eu pensei que era muito cedo na minha vida, porque eu não era muito velha, né? Uhum. Pra estar vivendo aquilo, e eu não queria passar o resto da minha vida vendo o tempo passar sem encontrar um sentido pra mim. Mas eu fiquei perdida, mas estudei tanto, pra quê? No final das contas, né? O que eu vou fazer? E em 2018 surgiu uma oportunidade com meu esposo para ir para Tailândia. Uhum. E nós fomos. Peguei um ano sabático Uhum. do meu emprego e eu pensei assim comigo, nesse um ano sabático, eu preciso construir alguma coisa. Uhum. Porque um ano vai passar rápido. Exatamente. E se eu não conseguir construir algo nesse um ano, eu vou voltar para a vida que eu tinha antes. Então, a minha motivação de todos os dias Uhum. era Não voltar encontrar pra uma vida que ideia você e não voltar para aquela ideia que eu tinha. tinha. Uhum. Então, foi na Tailândia que eu comecei a fazer os macarrons. Como que essa ideia veio? Eu não faço ideia, porque eu aprendi a fazer macarrons na época sozinha, na França. Eu fazia isso pro hobby. Entendi. Então, eu fazia para amigos e tal. Eles sempre falavam, nossa, Pri, mas é muito difícil fazer. E você acerta. E você acerta, e fica super gostoso. Faz para vender pra gente. Eu, que nada, né? Imagina que eu vou fazer para vender. E lá na Tailândia, é um país extremamente úmido e quente. É um país tropical. Sim, como nós. Como Em algumas uma parte do localidades. Brasil. Algumas localidades. Exatamente. E as pessoas olharam para os macarrons que ficaram perfeitos e falaram, como que é possível, Pri? Porque todo mundo fala que macarrão não gosta de umidade, Uhum. né? Não Todas gosta. aquelas coisas assim, Exato. né? E o Não calor gosta de também é sua umidade, de ganache, calor. né? Também isso. Eu ainda não tinha aquela coisa, afinidade com as coisas de ganache. Era mais os biscoitinhos mesmo. Depois que eu fui descobrindo o mundo das ganaches, também sofri demais com elas, né? Calor de 35 Ganache não é graus. fácil, viu, meninas? Por isso eu falo, assista os vídeos de ganache, porque tem que estudar muito para acertar ganache, né? É verdade, eu falo isso para os meus alunos, Anália. O biscoito do macarrão, eu sei que todo aluno que vem fazer um curso meu, ele vai conseguir fazer. Uhum. Eu tenho zero inquietudes. Mas os alunos, eles pensam assim, não, ganache é fácil, é só aplicar a receita Só ali, misturar os ingredientes só misturar. e tá pronto. Que eu falo que a ganache, ela é extremamente simples de ser feita. Exatamente. E extremamente complexa de ser entendida. Exatamente. Né? Porque existem muitas variáveis. Muitas Existem muitos sabores, né? Exatamente. E muitas pessoas não entendem Mas isso. e como foi, assim? Aí vocês viram o seu doce, se encantaram e você começou a vender? Não foi tão simples assim. Quem dera, né? Quem dera fosse assim. Então, eu fiz as minhas primeiras fornadas, fazia isso em casa. E eu morava em um prédio onde tinha muitos apartamentos. E aí, eu sempre fazia café lá em casa. Eu chamava as pessoas para jantar. E sempre tinha macarrão. Sempre tinha macarrão. E isso sempre impressionava muitas pessoas. Porque pouquíssimas pessoas conseguem fazer macarrão. Né? E aí as pessoas perguntavam, mas como que você consegue? Com calor, com umidade? Você vende? Isso. E de tantas pessoas falarem, você vende, você vende, você vende. Eu falei, por que não? Né? Tô aqui sem fazer muita coisa. Tô nesse período de ano sabático. Vou aproveitar. Por que não começar a fazer macarrões para vender? E foi assim que eu comecei, na cozinha da minha casa. Entendi. Com aquele calor, vamos falar a verdade, infernal, né? 32, 35 graus. Vocês não estão sentindo, gente. Mas tá quente. Tá quente. Tá quente. Tá quente. Tô me sentindo na Tailândia. E aí, eu comecei a vender para vizinhos,
para amigos, Aham. e um ia passando pro outro. E em 6 meses, na cidade de Bangkok, que é a capital da Tailândia, eu fiquei conhecida na cidade como Madame Macarrão. Mesmo? Aham. Gente, que massa! Madame E Macarrão. Madame Macarrão é bom nome. Madame Macarrão. Madame É, Macarrão. exatamente. E aí eu comecei a participar de feiras. Eu fazia aquelas feiras, feira livre, Aham. feira de artesanato, então estava sempre presente. Então eram locais onde tinha muita passagem. Entendi. E foi ali que as pessoas me chamavam. Ah, Madame Macarrão, Madame Macarrão. Elas não sabiam como eu me chamava, então me Uhum. chamavam de Madame Macarrão. E foi assim que comecei a fazer os macarrons. E Aí- tô até hoje. E ministrou cursos. E aí, exatamente, foram nessas feiras, né, de tanta gente passar e perguntar, que iniciou as questões, né, os questionamentos. Priscila, mas você ensina a fazer? Dizem que é tão difícil fazer, você ensina? E eu nunca tinha ensinado ninguém a fazer macarrão. E eu me lembro até hoje da minha primeira aula de macarrão, gente. Oh, meu Deus, eu acho que eu fiquei uns 2 dias sem dormir. De verdade. Eram 2 vizinhas minhas e uma amiga que eu não conhecia, amiga delas, né? Todas estrangeiras. Tinha uma tailandesa, uma paquistanesa e a outra uma indiana. E todas falavam inglês. E na época eu arranhava o inglês, mas tinha muita vergonha de falar. E aí eu falei, tô com medo, mas eu vou com medo mesmo. Aham. E foi. E fui. E Passei 2 dias ali meio que aprendendo as palavras Entendi. técnicas que eu não conhecia Aham. e tal. E fui. Fui pra cozinha da pessoa, não foi na minha cozinha. E deu certo, não? E deu super certo. Rolou. Então eu cheguei com uma proposta bem diferente lá em Bangkok. Eu saía com as coisas e ia pra cozinha das pessoas. Então, independente do forno que elas tinham, independente, sei lá, da batedeira, a gente conseguia fazer macarrão no ambiente da pessoa. E Pri, fala uma coisa pra mim, falando em ambiente, quando eu chamei a Pri pra estar conversando com a gente, eu propus a ela que contasse um pouquinho das diferenças e dos principais desafios de cada ambiente. Porque, como a gente disse, às vezes a gente pensa, não vou conseguir fazer, esse ambiente não é propício, o ambiente não é bacana para estar fazendo macarrons. E se você se adequar, é possível. E a Pri tá aqui para realmente provar isso. E eu gostaria que ela compartilhasse com a gente as dificuldades que ela encontrou em fazer macarrons em 3 países diferentes. E aí, como foi assim? Primeiro de tudo, Tailândia, era fácil encontrar creme de leite? Era fácil farinha de amêndoas? Fale um pouquinho pra gente. Olha, em termos de ingredientes, se quiser comparar com os outros países já. Era fácil, lá na Tailândia, era acessível, conseguir os ingredientes. Chocolate era mais complicado. Ah, é verdade. Eu pensei nisso. O chocolate... Não achava importado? O chocolate era importado e era caro. Era caro também. Não tinha marca nacional? Não tem, porque eles não produzem, né? Não, eles não produzem. Ah, era só importado. Era só importado. Na França era mais fácil de você encontrar. Na França muito mais fácil, muito mais acessível também, né? Em termos de custo. E no Brasil? No Brasil, o que eu vejo hoje dos alunos não é nem a questão de encontrar ou não encontrar. Quer dizer, em algumas regiões é difícil encontrar, sim, porque tem algumas regiões que são bem afastadas. Sim. Então, a simplicidade da cidade ou da região faz com que nem tudo possa ser encontrado. Mas eu falo que tudo pode ser adaptável, né? Um aluno, por exemplo, que está numa cidade, sei lá, no norte, no nordeste do Brasil, que vai falar assim para mim, Pri, aqui eu não consigo ter acesso à farinha de amêndoa. Eu vou falar para esse aluno, começa fazendo com as farinhas da tua região, com uma oleaginosa local. Sim. Né? Por exemplo, a castanha de caju, né? Que é muito mais acessível. Sim. Então, para ela ir testando ali a receita, tá excelente.
Tá, E, em paralelo, pode comprar pela internet, entendi. né? Que hoje eu acho que as entregas no Brasil estão ficando cada vez melhores. Com Você essa, pode falar isso melhor que eu. sim, quando eu vim pra cá, gente, eu trabalhei aqui em Itacaré em 2012. E na época que eu vim, não existia essa coisa de compras online. Então, quando eu e meu marido, por questões pessoais, decidimos voltar para cá e morar no interior de São Paulo, eu fiquei com muito receio, porque eu falei, não vou encontrar chocolate, não vou encontrar itens de confeitaria, creme de leite, a manteiga, então eu morria de medo de não achar manteiga. Aí quando a gente chegou, a gente foi no atacadão, enfim, eu tava desesperada achando que eu não ia encontrar os meus ingredientes. Só que com essa nossa fase, né, atual que a gente vive do online, tá muito mais fácil a gente adquirir alguns ingredientes. Compras online, a Amazon, consigo adquirir produtos pela Amazon, mas não só isso. Os produtos estão chegando. Antigamente aqui não tinha loja de confeitaria, agora a gente já tem loja de confeitaria. Uhum. As coisas estão evoluindo muito rápido. E eu acredito que nada é mais importante do que a gente se preparar para o futuro. Às vezes você não tem acesso àquele determinado ingrediente, mas nada te impede de aprender a técnica. Porque quando aquele ingrediente chegar, você já vai estar apta a trabalhar com ele antes de todo mundo do mercado. E aí você acaba saindo na frente da concorrência. Quem detém o conhecimento detém o domínio de mercado. Com certeza. Então, assim, as coisas estão evoluindo muito rápido. Há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, sei lá, 30 anos atrás não existia internet do jeito que existe hoje. Nós nem somos tão velhos assim. Não. E a gente viu a internet surgir, né? Então. E agora, as coisas estão acelerando muito num curto prazo, num curto período. E eu acho que a gente não precisa esperar as coisas chegarem para a gente já estar prontos para utilizar, entende? Por isso é muito importante você se informar, buscar alternativas, trabalhar com aquilo que você consegue. Não tem o creme de leite acessível? Vou usar nata com leite. Uhum. Muitas alunas suas fazem isso, né? Exatamente. Você acabou de falar uma coisa sobre o conhecimento. Quem detém o conhecimento, detém o mercado, né? E eu super concordo com isso, tanto é que eu tenho uma frase, bordão, que eu falo lá nas minhas redes sociais, que é conhecimento liberta. Quem detém conhecimento consegue tomar decisões inteligentes. Exatamente. Tá? Então, se você tem conhecimento, por exemplo, como funcionam as ganachas, como funcionam os macarrons, você vai na feira da tua cidade, independente da cidade que você mora, ou no Brasil ou no mundo, porque eu tenho alunos em mais de 25 países no mundo, e eu não conheço todos os países do mundo, todos os ingredientes, mas esses alunos, eles vão para a feira, eles encontram uma fruta específica, Sim. ou como a Anália falou, por exemplo, aqui no sul do Brasil, não vai ter o creme de leite fresco, mas vai ter a nata. Em outro lugar, vai ter só o creme de leite de caixinha, o 17%. E vai dar para adaptar, ou vai ter só a fruta. Então, vai dar para adaptar do momento que a pessoa compreenda como que funciona aquela técnica. Exato. E que ela utilize esse conhecimento de uma forma inteligente para ela criar um produto diferenciado, né? Quem me conhece sabe que eu sempre estou brincando com o Ninho Nutella e eu não quero que ninguém fique chateado, que ninguém fique bravo com isso, não tenho nada contra, mas é realmente para pegar no pé das pessoas que só fazem o que os outros fazem porque não conseguem sair fora da caixa. Exatamente. Entende? Então, não é o problema do Ninho com Nutella, o problema é eu não sei se é preguiça ou se o que é, né? Se é mais fácil seguir uma receita. E eu penso Comodismo. Eu acho que a gente se sente confortável, às vezes a gente tem tanto medo de tomar a iniciativa, de tomar a dianteira, porque é um passo muito importante e ao mesmo tempo é um passo difícil. Por quê? Porque você vai se arriscar muito. Quando outras pessoas se arriscaram antes de você, você tem aquela sensação de que se deram certo para elas, vai dar pra gente, não é? E aí que é muito difícil a gente
sair na frente quando a gente ainda não tem acesso a determinados produtos, a gente não tem. Por quê? Porque a gente vai ter que testar, porque a gente vai ter que fazer, porque a gente vai ter que sair da receita. Só que esse é o preço que se paga por você conseguir ter autoridade. Na minha cidade, não tinha ninguém que trabalhava com ganache. A maioria das pessoas trabalhavam com bolos tradicionais. E quando eu comecei, a maioria das pessoas, de familiares e amigos, falaram que não era certo. Porque eu não tinha mercado na minha cidade para consumir o meu produto. Eu vendia bolo R$70 o quilo há 10 anos atrás, quase. E eu sempre vendi por quê? Porque eu acreditava muito no meu trabalho e eu sabia o diferencial. Então, quando eu comecei, eu quis justamente isso, fazer o que os outros não faziam. E por isso, gente, eu passei muito aperto no começo, porque não se tinha informações sobre ganache, não tinha academia da ganache para aprender a fazer as ganaches perfeitas. Não tinha uma mentora que pudesse me encaminhar, então eu paguei o preço por isso. Mas eu consegui o quê? Eu consegui notoriedade, eu consegui autoridade, né? Hoje eu tenho centenas de alunos. Foi o preço que eu paguei. E não é um preço tão caro assim, gente. É gostoso. Quando a gente gosta de confeitaria, é gostoso a gente testar, a gente ir para a cozinha, a gente entender como a receita funciona, a gente perceber que uma alteraçãozinha ali, que a gente faz a quantidade de líquido da ganache, vai mudar a textura e a gente vai conseguir aplicar, mas sem sair do conforto. Não é mesmo? E você que já estudou, acho que na França, né? Você teve a oportunidade de ir para a França, estudar um pouquinho de confeitaria. Eu não sei se você sabe, mas lá na França a gente chama a cozinha de laboratoire. Laboratório. E então você fala assim, eu vou para o meu laboratoire. Você não fala, eu vou para a minha cozinha. Mas mesmo cozinha doméstica? Não, a cozinha do confeiteiro. A cozinha do confeiteiro se chama laboratoire. Sabe que é verdade mesmo? Quando eu fiz curso, ele falou pra mim, a gente vai pro laboratório. Pro laboratoire. Então a gente coloca o avental, a gente se veste para ir pro laboratório. E isso que a Anália falou, né, de você ir para tua cozinha, você testar, isso daqui é o nosso laboratório, é aqui que a gente faz teste, é aqui que a gente erra. E num laboratório, justamente esses experimentos, né? Porque quem está aprendendo algo novo, quem está testando algo novo, ele está sujeito a erros. E quando você erra e que você está ali para entender, para compreender o teu erro, você aprende com ele, você não repete mais erros, né? E eu falo que graças a todos esses erros, gente, mas eu já joguei tanta farinha de amêndoa no lixo, que eu acho que dava para comprar não sei quantas passagens entre a França e o Brasil. De verdade, eu não tô brincando. Mas é um investimento. É um investimento. E graças a isso, Anália, eu vejo que hoje eu consigo resolver qualquer problema do meu aluno, antecipar esses problemas, porque eu já passei por todos eles que vocês possam imaginar. E os frutos que você colheu não foi só em questão do macarrão perfeito, hoje você está ajudando muitas pessoas, né? Exatamente. E eu falo assim, macarrão perfeito, ele nem existe. Não, né? Não existe. A perfeição é a falta de possibilidade de melhora. Então, o que eu espero, assim, não somente de mim, mas dos alunos, é que eles atinjam a excelência e nunca a perfeição. Entendi. Se a gente está na perfeição, isso faz muito qual será a próxima Eu que sou etapa, perfeccionista, né? Adorei isso. Atingir a excelência, talvez a perfeição. É verdade. Até porque, às vezes, um pequeno erro, às vezes, com relação a bolo, talvez vocês vão entender melhor. Às vezes a gente vai fazer um bolinho, a gente erra a espatulagem ali, fica aquela coisa mais rústica. Exato. E não significa que não é um trabalho excelente. Exatamente. Não é? Posso provar? Vamos. Qual que é esse aqui, será? Bom, gente, eu vou partir aqui para vocês verem que ele tá super... Ó. É porque aqui a temperatura ambiente, ela baixa rápido. Baixa rápido. Bom, tem de maracujá. Gente, para vocês verem como é, olha como ele é, não sei se vai dar para ver certinho, como ele é úmido na parte de dentro, a gente tem uma casquinha crocante aqui. E esse aqui é de? Esse é de amendoim. Ai, que delícia. Olha isso daqui, como tá molhadinho. Pega, Pri. Vou te oferecer o seu macarrão. Eu vou pegar. Eu vou começar pelo de maracujá, porque eu amo muito maracujá. Feito com a própria queijo. Ai, que delícia. Sem creme de leite? E esse daqui sem creme de leite. Somente com a fruta. Não precisa. Reduzida.
né? Não precisa. Eu sou daquelas que gostam da crocância do maracujá, então eu deixo algumas sementinhas, eu tiro uma parte. Eu gosto também. E a manteiga, você põe ou... Não coloquei nesse. Nossa, francesa, o que aconteceu? Não tinha manteiga em casa. Na França, gente, eles usam manteiga pra tudo. Acho que até pra engraxar o sapato. Eu não? abri a geladeira, Não tinha. tinha margarina na casa dos meus pais. Eu falei, não, margarina não. Então vai ser manteiga. Eu vou provar o amendoim agora, gente. Eu vou Você provar enjoa? só esse pedacinho aqui. Você enjoa ou não? Eu não enjoo, porque eu quero sempre ter o prazer de degustar o meu próprio doce. Então eu não como sempre. Eu vou comer ali no final de semana, ou uma vez por mês. Porque Gente, esse de amendoim, te cortei, né? né? Esse de amendoim pro São João. Já imaginou fazer um decalquezinho de fogueirinha em cima? Do que de Fazer uma fogueirinha, desenho? fazer uma fogueirinha, alguma coisinha assim. Já fizemos. As bandeirinhas, gente, coisa mais linda. Fazer de milho. E macarrão de milho, já fez? Não, mas você vai fazer. De milho verde, verdade. Porque milho eu não tenho acesso lá na França, né? Preparar uma ganache especial pra academia. Será que dá pra fazer com o milho enlatado? Dá. Dá? Mas acho que fica mais gostoso ele ralando. Eu vou fazer o teste e aí... Faz os dois. E aí eu mando pra você. Porque lá na França falta muita coisa. Tem muita coisa, mas falta muita coisa. A gente tem que se adaptar. Maracujá é uma fortuna lá, não é? É uma fortuna. É, né? Eu tenho algumas alunas em Portugal e eu tenho alunas na França, como é que falam? Que é muito caro. É tudo importado e são aqueles maracujás que eles chamam de maracujá doce. Sabe entendi. que são roxos por fora. E é uma fortuna. É, né? Pri, muito obrigada. Eu que agradeço. A sua visita. Vou ficar muito saudade. Eu que agradeço. Meus amores, muito obrigada. Eu vou deixar o perfil da Pri aqui para quem quiser seguir ela. Sigam a Pri. Ela tem muito conteúdo legal no canal dela no YouTube, no Instagram. Curte o nosso vídeo aqui, deixa sua mensagem aqui embaixo de onde você está falando, compartilha ali o seu nome para a gente estar se conhecendo melhor. Foi um prazer ter vocês aqui, foi um prazer, Pri. Eu que agradeço. Um beijo grande, espero que vocês tenham gostado, tenham tido muitos insights novos aí para as produções de vocês. Um beijo grande e eu vou deixar aqui embaixo também certinho o meu canal do Instagram e o meu curso de ganaches da academia para que vocês possam aí fazer as ganaches perfeitas. Um beijo grande. Bisu, bisu. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau, pessoal. Se tiverem alguma dúvida, corram lá pro meu canal do YouTube. Lá tem uma montanha de conteúdo sobre macarrão. Corram lá para aprender os macarrões perfeitos. Né, Pri? Imperfeitos. Imperfeitos, mas excelentes. Mas excelentes. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, pessoal.